Fala, Takadimer! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcelo Coelho, sou saxofonista, compositor e sou um especialista no estudo do ritmo e no estudo da polirritmia e tudo o que o estudo do ritmo envolve. Envolve tudo dentro da música, afinal de contas, tudo é ritmo. Envolve na questão da performance, envolve na questão da percepção, envolve uma série de coisas, inclusive a leitura de partitura, que é o tema da nossa conversa de hoje. O lance é o seguinte: por que as pessoas não conseguem aprender a ler partitura direito? E qual é o segredo para realmente você resolver essa questão? Porque sim, existe um detalhe que precisa ser muito bem compreendido para que isso se resolva. É claro que isso se desdobra em uma série de coisas, mas é um detalhe, e esse detalhe quase nunca é observado, e esse é o tema da nossa conversa de hoje. Ler partitura de maneira fluente, tranquila, sem ficar errando, sem travar, parece algo assim para poucos privilegiados, aqueles que nasceram e tiveram o dom da música ou aqueles que iniciaram ainda bem pequenininhos e que por alguma razão conseguiram entender, intuir esse código da partitura. Porque não são poucas as pessoas que estudam a partitura por anos, elas entendem o conceito por trás da partitura, entendem a morfologia, sabem das relações das figuras rítmicas, as durações. Acontece que quando vai para a prática, nada acontece, a coisa trava. E tem mais, às vezes ela até consegue decodificar o pulso, fazer alguma coisa rítmica, fazer uma subdivisão, mas aquilo não soa musical. Fica duro, fica engessado, fica muito distante daquilo que ela ouve, daquilo que ela conhece como música. Mas antes de seguir e mostrar o porquê as pessoas não conseguem aprender e qual é esse segredo, esse detalhe que faz toda a diferença, eu preciso fazer uma afirmação aqui. Não há nada em música que você não consiga aprender. Eu vou repetir. Não há nada em música que você não consiga aprender. Mas então, por que não conseguiu resolver a partitura ainda? Porque falta um processo, uma metodologia, um passo a passo que você ainda não conhece. Porque não é possível você tocar um instrumento, entender uma série de coisas de música por tanto tempo e não conseguir resolver um código que, mesmo que você não fosse músico, nem se interessasse pela música, seria capaz de entender. A metodologia tradicional falha ao não privilegiar a experiência da escuta, a experiência da percepção do ritmo, antes de ir para o código. É como se a gente quisesse ensinar uma criança a ler e escrever, sem antes ela entender os sons das vogais, enfim, das palavras e os seus significados. Mas é exatamente isso que acontece quando você vai à partitura. Você vai direto ao código sem entender processos, e estes processos incluem a experiência do som, do ritmo, das subdivisões, antes de chegar ao código. Então a base está na percepção do pulso e na sua representação no papel. Ou seja, a gente precisa ter, primeiro, a resolução experienciada, experimentada na prática, no ouvido, para depois fazer uma associação com essa experimentação, com esse som no papel. Isso é o que eu chamo de envelopar. Você vai envelopar primeiro a estrutura rítmica no corpo, na sua percepção musical, para depois associar ao papel. Fazendo analogia mais uma vez com a escrita, é como se você explicasse para uma criança a letra A, fale o som A. Ela entende, ela fala. Depois você fala de uma outra letra, um outro som, por exemplo, letra U. E você mostra essa representação no papel para a criança. Na sequência, quando ela já sabe o som e depois associa com o seu código, a sua escrita, ela vai entender na sequência que a U gera um outro som, AU. AU. Esse som está envelopado e deve vir já com algum sentido. Por exemplo, para uma criança, AU pode ser um som de um cachorro ou alguma outra coisa. Esse sentido faz com que o som que ela conhecia previamente, passando pelo código, retorna para ela com o significado que ela sempre soube. Ou seja, esse código traz para ela uma série de outras informações que estão para além de simplesmente replicar aquele signo com o seu som AU. Ele tem que vir com um resultado maior, tem que vir com alguma explicação do que significa aquela escrita. No caso, o significado de AU, um som de um cachorro, por exemplo. E aí é exatamente isso que falta na música. Você precisa
ir ao código e depois esse código deve ser percebido de maneira musical e retornado para você. E para isso deve-se ter um passo a passo, uma metodologia que informe para você não simplesmente a morfologia da partitura, mas todo o processo para que a partitura seja de fato um registro de uma música, de um som, que quando você tenha esse acesso, você consiga exatamente retirar dessa partitura toda a musicalidade que está sendo informada aí. Tá claro? Então vamos primeiro partir para o som, para uma prática. Olha, eu vou pegar um pulso, isso aqui é um pulso, tá? Uma pulsação. Ela pode ser rápida ou lenta, pode ter andamento rápido ou andamento bem mais lento. Eu vou pegar um andamento aqui normal, médio, que dê para a gente fazer uma prática de subdivisão. Eu vou subdividir esse pulso por 4 partes iguais. Tacadime, 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 tacadime. Perceba que eu estou usando uma silabação e essa silabação chama-se Konakol. É uma prática indiana que é a ciência do ritmo. Essa prática indiana do Konakol, que não é simplesmente só uma silabação, é muito mais profundo e muito mais complexo do que isso, e milenar, é até mais antigo do que a própria música ocidental europeia. Mas quando eles querem fazer uma estrutura de 4, eles falam ta, ka, din, mi. E eu estou subdividindo o pulso por uma estrutura de 4. Então eu estou falando ta, ka, din, mi, certo? O tá está sempre no início junto com o pulso. Takadimi. Então agora, vamos lá, todos juntos, fazendo essa subdivisão. Takadimi, 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 takadimi. Percebam que o que você precisa fazer simplesmente agora é memorizar isso. E você pode fazer isso em qualquer circunstância. Pode andar cantando isso. Takadimi, takadimi, takadimi. Você pode correr, o que você for fazer é muito simples, você já tem uma estrutura de 4 em que você subdivide esse pulso por essa estrutura, chamando pela silabação takadimi. A questão é, faça isso algo musical, comece a observar isso em vários contextos musicais que você vai ouvir. Existem várias músicas brasileiras, por exemplo, como o Chorinho, em que praticamente toda a estrutura da subdivisão do chorinho está baseado também nessa estrutura de subdivisão por 4 partes iguais. Tá legal? Então agora que eu tenho isso, eu vou à partitura e vejo qual é a representação disso musicalmente. Vamos lá. Aqui agora eu tenho uma partitura e eu vou escrever uma estrutura para essa fórmula de compasso, onde eu não estou explicando nenhum desses códigos agora, não me interessa saber, eu só quero que você entenda que toda vez que você olhar essa estrutura rítmica aqui desta maneira, ela, se estiver nesta fórmula de compasso que eu estou mostrando, você aqui, aqui, aqui. Então agora você percebe que aqui eu tenho uma estrutura de 4 notas, 4 notas juntas, 4 notas juntas, 4 notas juntas. Sem entrar em detalhes nessa estrutura do compasso, você, mesmo que não saiba nada de música, se você pegar uma partitura que tenha essa estrutura e observar que 4 notas que tenha exatamente essas duas hastezinhas juntando um grupo de 4 notas, eu estou dividindo um pulso aqui por 4. Cada uma destas notinhas aqui seria cada uma das sílabas do Konakol. Ta, ka, din, mi. Então você já começa a entender que aqui seria takadimi, 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 takadimi. É exatamente sempre o tá caindo na primeira nota do grupo. Ou seja, para cada uma dessas primeiras notas eu tenho uma pulsação. Perceba então que eu nem preciso ser músico para entender isso, certo? Agora, para transformar esse código em música, precisa sim ter experiência com música. Porque uma pessoa leiga, que não sabe música, mas quer aprender partitura, ela vai chegar nessa decodificação do código, mas ela não vai conseguir transformar isso em música depois. E isso é para quem tem vivência com música, que sabe mexer no instrumento, que vai conseguir fazer isso. Mas isso também exige um certo treino, tá? Vamos ver. Como é que eu posso transformar essa estrutura que está aí numa estrutura musical, que soe de maneira musical? Bom, uma vez que você já sabe que tem isso aqui, é você cantar, intuir melodias naturalmente, mesmo sem nenhuma pretensão de compor nada, musicalmente. Por exemplo, takadimi, 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 tá.
À medida que você vai cantando e brincando com essas figuras, quando você vai à partitura, você olha para isso, você tende a olhar para essas estruturas de maneira mais musical. Tá legal? Vamos dar uma olhada numa partitura em que usa essas estruturas. Então, aqui com uma partitura bastante conhecida do cancioneiro, da música popular do Brasil, Brasileirinho, do Valdir Azevedo, que é um tema considerado difícil de execução, e de fato é difícil de execução, mas não necessariamente pela estrutura rítmica, mas sim por duas questões. Pelos saltos que existem entre as notas, são saltos grandes que estão aqui, e sobretudo pelo andamento, que pode ser muito rápido, e aí pode exigir a proficiência técnica no instrumento. Tá legal? Então veja só, observando aqui essa estrutura, a gente percebe que são todos pulsos subdivididos por 4. Percebe? Claro que não é só isso. Tem algumas pequenas ligaduras, tem acentos em lugares distintos. Tudo isso aqui faz parte, mas para aquilo que nós estamos conversando, que diz respeito à percepção da subdivisão e a sua relação com o papel, a gente consegue perceber que basicamente toda essa partitura está composta pela subdivisão do pulso por 4 figuras rítmicas. Então, observando essa estrutura, como é que a gente faria com a subdivisão do pulso por 4? Aqui, olha. Esse é o pulso, e aqui a gente segue. Tacadime, 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 e aqui cai numa outra situação. Perceberam? Isso aqui é musical? Não, não é nada musical. Mas aqui a gente começa a perceber que a subdivisão rítmica não deve ser um problema, porque ela já foi envelopada antes. Tacadime, 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 tá, e assim vai. Claro que tem outras questões aqui que precisam ser observadas, mas a questão rítmica, que é a pedra no sapato, sobretudo a questão rítmica envelopada e a sua associação no papel, está resolvida nessa primeira parte. É exatamente esse o segredo que não se comenta, não se sabe, e por isso não evolui na leitura da partitura. Da mesma maneira que você faz isso com uma figura rítmica, você deve fazer com as outras. E não são tantas figuras rítmicas assim. Aí você começa a entender que precisa-se ter um vocabulário rítmico envelopado, que depois, quando elas aparecem na estrutura da partitura, você vai fazendo as suas associações e depois você transforma isso em algo musical. Tá legal? Então, esse é o tópico. Siga o canal, curte aí, porque sempre eu estou trazendo conteúdo de muito valor e que vai trazer, de fato, as respostas para aquilo que muita gente não consegue resolver. Tá legal? Vamos de taca!